Livro Escutemos os Mortos. De Gabriel Delany G. Bournickel, 1923. Capítulo 6. Experiências psicométricas. Nec mortalis sonas. Cuja voz não tem a sonoridade dos mortais. Virgílio. A lucidez psicométrica é extremamente atraente, dela muitas vezes nos foi dado ser testemunhas, notadamente com uma jovem muito bem educada que agrega uma graça e uma elegância nativas, uma educação e uma alegria de bom tom que a tornam uma pessoa simpática e amável. Quando nos conhecemos, a senhorita Jeanne Laplace se divertia em fazer girar as mesas das quais ela recebia, por vezes, mensagens assinadas, Voltaire. Seu entorno crédulo a encorajava a procurar relações lisonjeiras, não tivemos muita dificuldade em fazê-la compreender que ela errava e aconselhamos a cultivar, de preferência, a lucidez psicométrica de que ela parecia possuir os germes. Outros amigos competentes lhe deram o mesmo conselho, o que vai tornar possível que se vejam resultados interessantes. Eis aqui alguns relatórios que nos foram comunicados e que reproduzimos com tanto zelo que até conhecemos intimamente os autores, podemos, consequentemente, dar garantias da autenticidade dos fatos. Acrescentamos que se pode dar a essa faculdade uma interpretação puramente animista. Experiências na casa da Sra. Roy. Foi em uma de nossas reuniões familiares que se descobriu a mediunidade psicométrica da senhorita Jeanne Laplace. Meu marido e eu lhe demos uma carta dentro de um envelope. Ela colocou sobre sua testa. Eu vejo, disse ela, um país de montanhas, frio no inverno, é uma mulher que a escreve, alguém que vocês não gostam. Ela parecia endereçar essa observação à Sra. Roy. Ora, como o envelope vinha de nosso amigo, o capitão V, que morava em Orleans, onde não há montanhas, dissemos, a senhorita tomou o caminho errado, e, para provar, retiramos a carta do envelope. Para nosso grande espanto, constatamos que, com a carta, havia uma outra da mãe do capitão V. Essa senhora mora em Auvergne, país de montanhas, frio no inverno, e ela não me inspira nenhuma simpatia. Achamos esse caso muito interessante, pois nosso pensamento estava voltado para o capitão e apenas os fluidos da outra carta tinham impressionado a médium. Então, nada de transmissão de pensamento. Com uma pregadeira, que pertencia à senhora S., a qual eu não conhecia e sobre quem não se tinha a menor informação. Essa dama é loura, muito forte, casada, eles tiveram grandes perdas de dinheiro devido à guerra, quase arruinados, em seguida, fizeram uma grande fortuna. Família de grandes burgueses, vindo cada um de sua parte, o marido tem uma doença do coração. Depois, nos certificamos da exatidão de tudo isso. Com um grampo de cabelo, que pertencia a uma empregada que trabalhava comigo e da qual eu conhecia assim a vida. A senhora teve uma vida infeliz, uma decepção amorosa, a senhora tem um filho que tem 12 anos. A senhora vai para o exterior, empreenderá um comércio na Inglaterra, será bem-sucedida. A senhora sofre do estômago e das pernas. Tudo está exato. Com uma carta endereçada a um de meus pais, ela deu a descrição exata do remetente. Vejo círculos metálicos, em espiral sobre os quais haveria como que imagens de Epinal, creio que sejam filmes. Vejo um café onde se conversou sobre negócios com esse senhor, ele tomou um aperitivo, vejo sobre o pires. 2,75 francos. Sinto um cheiro de absinto. Exato, tudo. Com um inalador ela descreveu exatamente a pessoa que a ofereceu, dá a inicial de seu nome, L, acrescenta que o perfume foi enviado do sul a ela e a outras pessoas. Com uma moeda Luiz. Vejo um senhor com um colarinho de recorte nas pontas, ele jamais quis vestir outro tipo, casado, uma filhinha muito inteligente, ele era muito instruído,
fazia matemática, engenheiro, devia dirigir uma usina, foi morto no início da guerra, foi uma alma muito direita, pouco expansivo, amava apenas sua mulher e sua filha. Escrupulosamente exato, em todos os detalhes. Enfim, última prova, eu fui convocada à prefeitura onde friamente me deram nota da morte de meu filho, morto havia 3 meses, no Marrocos, ao mesmo tempo me avisavam que ele me deixou uma carta e uma herança de 25 francos. Minhas pernas falharam e eu caí em uma cadeira. A senhorita Laplace, a quem dei a carta com um ar indiferente, me disse: são notícias que vêm de longe, vejo areia, é um deserto, palmeiras, um uniforme caqui, não é graduado, não é seu filho mais velho, Robert, não tem sua bela alma. A senhora teve grande agonia ao receber essa carta, depois a senhora fez um movimento, deve ter sido um aviso de falecimento. Oh! Mas a senhora me esconde uma grande dor, suas pernas fraquejaram. Ele morreu de doença, vejo uma ambulância, ele teve um delírio, ele sofria da cabeça e do intestino, o fígado foi atingido, ele morreu em coma, não se deu conta. Tudo estava exato, a senhorita Jeanne me apresentou suas visões absolutamente como num filme que se passa. Eu recebi mais tarde uma carta do major da ambulância de M no Marrocos, ela me advertia que meu filho tinha morrido de tifo, doença localizada no cérebro e intestinos. Todas as visões são impressionantes. Aimee Roy. Rua Saint-Georges, 43. Senhor e Senhora Derosier, Praça Gambetta, 7 igualmente passaram por experiências com a senhorita Laplace, eis aqui o resumo de suas observações, o sujeito indicando suas visões. O espírito, temos de enfatizar que as experiências desse gênero não permitem que se conclua pela intervenção dos espíritos. Do Sr. D. disse que foi morto por uma bomba de avião e descreveu claramente o lugar do atentado, Praça de Bipche. Todas as particularidades dessa praça são dadas: velha igreja, mercado, escola, próximo a um canal, rua populosa, muitas crianças etc. O espírito do Sr. I.S. indica que ele deixou uma obra inacabada, invenção a qual ele consagrou seus dias e suas madrugadas. Ele mostra o desenho da invenção, uma grande roda com raios vazados. Meu pai foi quem pesquisou o movimento perpétuo, a roda foi a primeira forma de suas pesquisas. Ele diz, ao falar sobre isso, quimeras. E, entretanto, eu espero que outros se aproximem ainda mais de meu sonho. O espírito de Der se fez ver em sua fazenda, ele mostra seu caixão com 2 garrafas que foram colocadas a seu pedido. Ele mostra seu filho lhe dando de beber em seu leito de morte, o menino serve rapidamente, durante a ausência da mãe. Perfeitamente verdadeiro, como todas as outras visões. O espírito de Valentine S. apresenta, para ser reconhecido, brincos formados por um azul turquesa torneado de rosas. O espírito de sua mãe lembra M.E.G. os girassóis que ele plantou próximo à casa, quando criança. O espírito de M.W.M. se apresenta no mar, em suas ocupações habituais. Ele disse que trabalhava com o resgate de navios naufragados, ele mostra que usava escafandros. Eu quis lembrar, aqui, apenas alguns fatos dos quais não se pode dizer que sejam comuns a todos os espíritos que se apresentam nas sessões, parece-me que cada um deles tem sua originalidade. Marcelle Derosier. Senhorita Jeanne Laplace teve experiências interessantes com o capitão B, escritas num relatório que resumimos assim. 1. Ela descreveu física e moralmente o falecido Sr. Michaldon, meu sogro, morto em 1894, e disse que lhe é mostrada uma fotografia de uma explosão que ela não pode definir claramente, explodiu um curtume. Vejo água clara, diz ela, mas o que se retira dessa água?
Nós pensamos que se retiram dela peles e que a água não é muito límpida, mas ela acrescenta: eu gostaria de saber o que é isso, diamante ou ouro. Nós a teríamos retirado, pelo pensamento, de seu erro, mas ela continua: eu vejo também um monte de animais com chifres, bois, o país é árido, selvagem, muito selvagem, o terreno é seco, avermelhado. O capitão B então teve o pensamento de que tudo isso se reportava não a seu sogro, mas ao irmão deste, que partiu para a América e do qual não se teve mais notícias desde 1886. Ele fez a observação e a médium confirma, dando o primeiro nome desse parente, Claude, depois, a descrição precisa de seu físico e de seu caráter. Ela acrescenta que ele morreu acidentalmente numa queda de cavalo. 2. Em julho de 1922, o capitão B se encontrava de viagem com sua família, para Ploumanac'h. Durante 3 dias, ele teve como vizinho de mesa, no hotel onde se hospedou, um inglês que, ainda que falando francês com dificuldade, disse-lhe entre outras coisas: eu venho aqui fazer uma estadia de repouso. Minha mulher veio à França no último mês com um amigo, eu parti no momento de seu retorno. Eu tomo meus banhos no pé do penhasco chamado Castelo do Diabo. A terceira frase me fez lhe advertir que o lugar era perigoso, que era imprudente se banhar ali, lugar bom para mergulhar. Ele me respondeu. Ora, aconteceu que, no terceiro dia de sua chegada, esse inglês não apareceu na hora do almoço. As pessoas se inquietam por sua ausência e constatam que ele tinha levado sua roupa de banho e um roupão. Ele deixou uma carta inacabada, endereçada à sua mulher, na qual ele dizia que ele adorava se banhar à beira dos grandes rochedos, que as praias eram boas para os franceses. Caiu a noite, notificou-se a guarda de Perros Guirec. A investigação descobriu suas roupas sobre as rochas do Castelo do Diabo. O exame de seus documentos definiu que ele era coronel no exército inglês. Uma foto mostrava sua mulher e seus 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. Eu observei, na foto, que sua mulher era ainda jovem e muito bonita, ao contrário de minha suposição. A investigação concluiu pelo desaparecimento, muito provavelmente causado por um afogamento, e esperava-se que, em 9 dias, o mar retornasse com seu cadáver, o que não aconteceu. O capitão B teve a impressão de que esse desaparecimento, creditado a um acidente, poderia ser um suicídio. Ao cabo de 3 semanas, o irmão do desaparecido veio para a liberação das roupas e objetos que lhe pertenciam. Um cartão sem valor, destacado do álbum do coronel inglês, foi deixado, seja por esquecimento ou como objeto sem interesse. O cartão foi dado ao capitão B, que fazia pintura. Ele o envolveu cuidadosamente, pensando em fazer psicometria junto à senhorita Laplace. Foi isso que aconteceu desde seu retorno a Paris, em agosto de 1922. Nenhuma indicação foi dada à médium, ela descreveu o inglês com exatidão, o que se estendeu às suas roupas. Ela continua. Ele tem por volta de 50 anos, se casou por amor, mas não durou e ele teve graves desentendimentos em seu lar. Ele tem 3 filhos, eu fiz a observação de que isso não estava muito exato. Sim, ele tem 3 meninos, depois 2 filhas, mas apenas os meninos contam para ele os ama e os deixou com pesar. Esse homem partiu com a ideia de não mais voltar. Eu vejo ideias de suicídio, de afogamento, mas elas não se realizam. Esse homem ainda vive. Eu vejo agora uma outra mulher, mais velha que a sua, a qual ele está muito ligado. Ela estava com ele nesses últimos dias. Eles falam com alguém do país. Eu vejo que alguém leva roupas em um barco, perto dos rochedos. A mulher não está no barco, mas não está longe. Eles querem fazer com que pareça suicídio, o que arranjaria muitas coisas, notadamente uma situação de dinheiro. Eu afirmo, ainda,
que esse homem não está morto, mas moralmente não está nada bem. Ele era oficial. Ele não retornará a seu país. O capitão B estima que há interesse em se estabelecer um relatório sobre essa curiosa experiência, pois o amanhã, tão fértil e imprevisível, pode trazer esclarecimentos e, talvez, a prova da exatidão da visão da senhorita Laplace. A enfatizar, igualmente, que a médium não absorveu do pensamento dos signatários os elementos de sua vidência, pois nesse caso ela teria visto uma morte por afogamento acidental ou por suicídio, e não uma simulação de acidente. Paris, 18 de setembro de 1922. Capitão B. As visões da senhorita Laplace são extremamente vívidas e rápidas. Nós tivemos a prova em julho de 1922, quando uma delegação de espíritas espanhóis, de passagem por Paris, a encontraram na casa do Sr. Bourniquel. Ela teve, para cada delegado, visualizações psicométricas de uma precisão tal que, de seu retorno à Espanha, o chefe dessa delegação, Sr. Quintin Lopes, diretor da revista Lumen, que submetê-la a uma experiência mais convincente, ele enviou, uma primeira vez, uma mecha de cabelos de uma pessoa que ela não conhecia. Alguns dias depois, foi uma carta escrita em idioma catalão, indecifrável. Senhorita Jeanne Laplace psicometrizou os dois objetos e o resultado das duas provas foi enviado ao Sr. Lopes, que respondeu, em 11 de novembro de 1922. Senhorita Laplace triunfou em cada linha. Tenho a intenção de publicar as duas experiências e gostaria de juntar seu retrato. Seria possível obtê-lo? Reservo a publicação para o número de janeiro. As pessoas interessadas na experiência me encarregam de transmitir sua inteira gratidão. Acrescento meus agradecimentos pessoais. No número de janeiro de 1924, a Revista Científica e Moral do Espiritismo, página 11, nos revelou o seguinte artigo: uma experiência de psicometria. Nós temos o prazer de contar dentre nossos amigos a senhorita Jeanne Laplace, com a qual podemos fazer algumas experiências de psicometria, notadamente a seguinte. Uma vez se encontrando entre nós a senhorita Laplace, minha mulher coloca entre as mãos dela uma pequena caixa de marfim, que lhe foi dada recentemente, e pergunta à médium o que ela pensa desse objeto. Colocando a caixa sobre sua fronte durante alguns minutos, a senhorita Laplace, que estava perfeitamente desperta, pronuncia as seguintes palavras. Essa caixa lhe foi dada recentemente, por uma dama, mas não está impregnada de fluidos porque foi embrulhada em papel de seda. Ela foi comprada muito longe daqui e viajou por muito tempo em uma mala, entre roupas. No mais, ela não foi comprada para a senhora. A partir dessa experiência, minha mulher e eu fomos informados sobre os pontos seguintes, desconhecidos da vidente. A caixa foi dada à minha mulher por sua cunhada, recentemente vinda da República Argentina. Ela tinha comprado essa caixa ao passar por Las Palmas e nos trouxe embrulhada em papel de seda. Tendo reencontrado nossa cunhada após alguns dias, perguntamos a ela a história da caixa. Ela não nos esconde que ela tinha sido comprada sem nenhuma intenção determinada ao passar por Las Palmas. Ela pensou em presentear alguém, mas sem saber quem. Apenas em Paris ela teve a ideia de nos presentear. Para levar a caixa para a França, ela a colocou em uma mala, entre suas roupas. Por razões aduaneiras, a caixa ficou nesse estado até o dia em que nos foi dada. Esses últimos detalhes nos eram completamente desconhecidos no momento da experiência, o que exclui toda a ideia de leitura de pensamento da parte da vidente. Pierre Maillard, engenheiro E.C.P. Avenida de Suffren, 46. Último atestado. Há alguns anos, meu filho tendo ido a uma excursão para Churchill, houve a oportunidade de abrir uma tumba romana inviolada por séculos.
Ele me traz como lembrança desse passeio algumas ossadas encontradas nessa tumba. Eu morava em Argel, nessa época, e conservei com muito zelo essas ossadas. De volta à França, trouxe-as junto a bibelos e os coloquei em uma vitrine de minha sala. Encontrando-me um dia com a senhorita Laplace, dou a ela um desses ossos, embrulhado de tal modo que lhe seria impossível adivinhar a natureza do embrulho. Ela o coloca sobre a fronte e diz rapidamente: esse objeto é muito antigo, ele acaba de fazer uma longa viagem, muito fechado, imprensado contra outros objetos, ele passou pelo mar, depois foi colocado em uma vitrine. Bem, agora, remonte-se ao passado. Esse objeto é de alta antiguidade, não é uma joia, é um tipo de relíquia. Foi encontrado durante uma excursão ou um passeio por um homem jovem, moreno, alto, de olhos azuis, cujas iniciais são C.O., pessoa que lhe é muito próxima. O senhora conservou esse objeto com certo respeito, sua antiguidade é autêntica, ele viu muitas lágrimas, muitos choros, o próprio terror. Sofreu muitos cataclismos, muitos tremores de terra, foi encontrado em uma cidade cujo nome começa com C. O mar é próximo, uma alta montanha está acima, um antigo vulcão, sem dúvida, que não está alheio às mudanças e ao terror dos quais esse objeto foi testemunha. Eu vejo pessoas vestidas com todos os tipos de túnicas. Eu não sei onde isso pode ser, uma colônia francesa no Egito, alguma parte por ali. Esse objeto pertenceu a uma mulher, era-lhe muito próximo. Oh! Mais próximo ainda, um pedaço dela mesma, dissecado, uma parte de múmia. Então, eu abri o pacote e mostrei o osso encontrado em uma tumba romana em Cherchell, cidade que foi destruída muitas vezes pelos tremores de terra, ao pé de uma montanha alta, o Chenoa. A descrição física de meu filho está exata, assim como as primeiras letras de seu nome. O osso tinha tudo registrado e a médium pôde lê-lo. Uma outra experiência foi feita alguns dias depois. Uma senhora tinha dado a minha irmã um pequeno embrulho contendo um par de brincos formados por 2 dentes de criança fixados sobre prata. Esses objetos, diz a psicometrista, viram muitas lágrimas, pertenceram a uma jovem boa musicista, morta ainda jovem. Eu vejo um túmulo, uma exumação. Esses objetos foram enterrados com essa jovem, ficaram muitos anos em seu caixão e retirados no momento da exumação. Talvez sejam joias, entretanto, eu tenho mais a sensação de que sejam dentes. Paris, 7 de janeiro de 1923. Sr. Chevalier. Subúrbio Saint-Jacques, 5. As condições do experimento. Nós temos que alertar quanto a alguns experimentos que, para evitar informar os médiums por uma palavra imprudente ou pelo menor gesto, se acreditam obrigados a lhes observar face a face numa atitude fechada, glacial, arriscando parecer hostis. Não é preciso mais para que se prejudique toda a tentativa experimental, sobretudo, quando o sujeito é de natureza tímida, receosa ou impressionável, o que é o caso da maioria deles. Se quer ser bem-sucedido, é preciso colocar os médiuns nas condições que lhes são habituais. Longe de diminuir sua faculdade de percepção por um silêncio ácido, é preciso tratar de exaltá-los pelas marcas exteriores e uma confiança absoluta, mesmo quando não a têm. Isso não impede os assistentes de exercer seus meios de observação, de sagacidade, de dedução, e isso ajuda fortemente os fenômenos. Esse silêncio distante, que alguns psiquistas creem indispensável para evitar dar uma orientação às pesquisas do vidente, esse silêncio é nocivo, pois, se um médium lhe diz, por exemplo, seu filho foi morto pela explosão de uma bomba, você não fará muito ao responder, segundo o caso, sim ou não, e isso não será uma indicação que permitirá a ele lhe dizer, num momento posterior, sua tia é aleijada e mora em Perpignan. Então, regra geral, deixem os sujeitos à vontade.
É por ter mal compreendido a necessidade do sorriso e por vezes da boa conduta, que alguns experimentadores inconscientemente fizeram falhar inúmeras experiências. Nós não somos os primeiros a fazer esta constatação. O Sr. Osowiecki, o extraordinário vidente polonês que participou em Varsóvia, na presença dos doutores Richet e Geley, de sessões psicométricas nas quais sua lucidez se manifestou de maneira totalmente espantosa, descreveu assim suas impressões de vidente, Revista Metapsíquica, julho e agosto de 1922, páginas 254 e 255. Aparentemente, eu perco uma certa energia, a temperatura se torna febril e os batimentos cardíacos irregulares. O que confirma essa suposição é que quando eu paro de pensar, há como que fluidos elétricos que atravessam durante alguns instantes minhas extremidades. Isso dura um momento, depois uma verdadeira lucidez se apossa de mim, surgem quadros, mais frequentemente do passado. Vejo o homem que escreveu a carta e sei o que ele escreveu. Vejo o objeto no momento em que ele se perde, com os detalhes do acontecimento, ou percebo, sinto a história de um objeto qualquer que tenho em mãos. A visão é nebulosa e exige grande tensão. É preciso bastante esforço para perceber algumas condições e detalhes das cenas. O estado de lucidez é evocado por vezes em poucos instantes e, outras vezes, ele pode se fazer esperar por horas. Isso depende em grande parte do ambiente, a incredulidade, o ceticismo ou mesmo uma atenção mais concentrada sobre minha pessoa paralisa o sucesso rápido da leitura ou da sensação. Na minha sessão ocorrida no Instituto Metapsíquico de Varsóvia, estou certo que a facilidade e rapidez com a qual eu li duas cartas se deveu à harmonia geral e à disposição do espírito de simpatia das pessoas presentes, que me favoreciam.